Olá! Está começando agora mais um episódio do seu podcast de histórias favorito, JagoCast. Nós temos episódios semanais para você. Eu sou Gabi Aburachid e comigo sempre Thalita Simplício. Oi, Tatá! Oi, gente! Tudo bom? Bom demais, Tatá. Olha, como vocês já sabem, cada semana nós abordamos histórias com temas diferentes e essa semana nós entraremos em um tema de casos de curiosidades, tá? Nós vamos apresentar para vocês os principais meteoritos que já caíram na Terra, né, Tatá? Não só que caíram, né? Mas que tiveram algum impacto na Terra, assim. Sim, alguma relevância, né? Exatamente. Então, galera, para poder começar com o pé direito, se você está ouvindo a gente e gostar desse episódio, vai maratonar a gente, nós temos vários episódios bacanas para vocês, tá? De vários temas diferentes. E também manda pra gente sugestões de histórias, de temas bacanas no nosso e-mail, que é jacocast.contato@gmail.com ou pelo Instagram. Nós somos JacoCast em todas as redes sociais, tanto lá no Instagram, quanto lá no YouTube, quanto no Spotify. Então, manda pra gente sua sugestão e curte a gente, compartilha com seus amigos, né, Tatá? Isso mesmo, gente. A gente tem de temas mais leves a temas mais sérios. A gente começou agora com esse quadro de curiosidades, né? E a gente é o nosso segundo episódio, né? De curiosidades. Acho que sim. E esperamos que vocês gostem, né? Se não quiser saber de curiosidade, pode querer saber de crime, pode querer saber de coisa engraçada, enfim. Tá tudo lá, só procurar. Tatazinha, antes de nós entrarmos assim nessa lista de meteoritos de fato, eu gostaria de fazer uma breve explicaçãozinha, bem simples mesmo, sabe? Só sobre o conceito e as diferenças assim, que existem quando o assunto é meteorito e essas coisas, tá? Ah, por favor, amiga, porque é tudo muito confuso esse trem de meteorito, meteoro, asteroide, pois sei lá. Eu também acho. E aí, tipo assim, uma forma super simples, assim, pra explicar, nada muito demais pra falar, tá? Mas, assim, pra começar, os asteroides e os cometas, eles são dejetos, assim, de quando o planeta foi formado, né, há bilhões de anos atrás, né? E esses dejetos, né, eles ficam vagando, assim, pelo sistema solar. Os cometas, Tatá, eles são feitos de gelo e de poeira. Então, isso acaba que faz com que eles sejam dissolvidos, assim, muito antes de chegar, por exemplo, na Terra, né? Os asteroides, eles são feitos de rocha e de metal. Então, Tatá, quando um desses asteroides entra na nossa atmosfera, ele passa a ser chamado de meteoro, tá? Ah, é só entrar na atmosfera. Entrou na atmosfera é meteoro. Exato. Entendi. E aí, o que acontece? Esse meteoro, ele vai se dividir em vários pedaços, certo? Uhum. Esses pedaços, quando eles atingem a superfície terrestre, ele ganha o nome de meteorito. Oh. Beleza? Fechou. Então, meteorito é um asteroide que caiu aqui. Veio pra cá. Tá bom. Beleza. Então, Tatá, o que acontece? Pouco desses asteroides, eles conseguem cruzar a trajetória da Terra em si, sabe? E menos asteroides ainda conseguem sobreviver ao choque que é passar pela atmosfera da Terra, entendeu? Mas, Tatá, milhares desses pequenos meteoritos, eles atingem a Terra, o solo da Terra, sabe? Vários por ano. Só que, o que acontece? Eles normalmente aterrissam em florestas mais remotas ou no oceano, que a gente sabe que cobre mais de 2/3 do nosso planeta. Então, são áreas, é uma área muito grande, né? Então, os fragmentos, eles são, quando são achados, eles são mais facilmente achados nas vegetações. Então, assim, quando eles caem em desertos ou em áreas que tem aquelas vegetações bem ralas, sabe? Uhum. Espaçadas e tudo mais, é onde normalmente conseguem encontrar esses meteoritos quando eles caem na superfície, né, da Terra. Ah, sim, entendi. E assim,
eles só conseguem encontrar esses meteoritos porque nessas regiões ela tem uma baixa precipitação, né? Então, isso acaba prevenindo o estado do meteorito, entendeu? Então, eles conseguem encontrar ele consegue, por isso que normalmente ele cai e tá lá meio que intacto. Entendi. Pela questão da região que ele caiu. Gente, vocês devem achar até que é forçado, né? Às vezes essa coisa de eu e a Gabi, tipo assim, eu ficar, entendi e tal, eu disse ligado o que ela tá falando, mas não é forçado, é porque realmente quando a gente se prepara, a gente só separa, tipo assim, a gente combina o que cada uma vai falar e cada uma faz a sua pesquisa. Então, eu tô escutando junto com vocês o que a Gabi tá falando e ela tá descobrindo o que eu tô falando junto com vocês também. É isso mesmo. A gente faz isso até para poder ficar mais... A gente interagir melhor, né? Então, a gente separa e fica muito legal, porque a gente descobre as coisas e fica chocada. É, tipo isso. É muito bom. Mas voltando, Tatá, o que eu tava falando, em questão desses meteoritos, quando em alguns momentos eles caem em outras regiões também, né? Porque em algum momento desses milhões de meteoritos, alguns, né, vão cair em lugares que tem pessoas, por exemplo, né? Pois é, já que cai tanto o tempo todo, né? Pois é. Mas, apesar disso, essas questões de ferimentos por causa de meteoritos, elas são muito raras, sabe? Ah, sim. Mas claro que existem alguns casos. Inclusive, o primeiro caso que já foi registrado foi de... Ô, gente, eu tô rindo aqui, mas é porque não tem condição, vocês vão entender. Ah, meu Deus. O primeiro caso, o que aconteceu? Foi lá nos Estados Unidos, foi um caso registrado, que era uma mulher chamada Anne Hodgins. Ela se machucou gravemente porque ela foi atingida por um meteorito, pasmem, que tinha 3,6 quilos. Tá? Imagina aquele negócio caindo a todo vapor em cima da sua cabeça. E por quê? O que aconteceu? Atravessou o teto da casa dela e caiu na cabeça dela. Não, gente, essa mulher, ela tinha que jogar na loteria, né? Que eu não tô pensando, não, ela tava quieta. Hoje eu tô falando, a mulher, ela tava em casa, ela tava quieta na dela. De repente, cai um meteorito nela. Não. Vocês estão ligados? E a sorte dela é tão grande, mas tão grande, que tipo assim, já é raro cair um meteorito. Aí um meteorito cai, não basta cair na cidade dela, não basta cair na casa dela, tem que cair exatamente na cabeça dela. Tipo, como? Entendeu? Por que essa mulher não jogou na loteria, entendeu? Com essa sorte que ela teve. Não, cara, essa daí é cagada de urubu. Gente, que horror. Não tem condição, não. Não, pensa no que ela ficou pensando depois. Gente, se eu não tivesse ido na cozinha. Ou, tipo, se eu não tivesse ido no quarto. Se eu tivesse ido no banheiro. Não sei, né? Caraca, chocada. Chocada demais, nossa. Coitada, gente, pelo amor de Deus. Mas parece até piada, né? Parece, é muito surreal. E esse caso, ele aconteceu lá no estado do Alabama, em novembro de 1954. Muito tempo. Ai, Deus, mas chocante mesmo. Eu só quis trazer mesmo esse caso só pra contar pra vocês como é chocante isso. Esse primeiro caso. Mas teve alguns outros também, né? Mas não trouxemos, e se vocês gostarem e quiserem, às vezes a gente pode até procurar esses outros casos e trazer para vocês, né, Tatá? Uns casos raros, engraçados, né? Alguma coisa assim. Enfim. Sim, com certeza. Então, Gabi, vamos começar agora com o central do nosso tema, né? Bora. Eu separei 10, né, asteroides que causaram algum impacto na Terra. Não necessariamente impacto de cair, viu, gente? Não necessariamente virou um meteorito. Exatamente, a aula de hoje. Tá vendo?
Tá vendo como eu aprendo rápido? Entendeu? Nota 10. Mas não necessariamente se transformou em um, mas de alguma forma ficou marcado por aqui, né? Sim. Enfim, vamos lá. O primeiro é o meteoro de... Agora, gente, eu vou falar com vocês. Vai ser sensacional eu tentando falar esses nomes todos, tá? Vamos lá. O meteoro de Chelyabinsk, ou Chelyabinsk, que atingiu a Rússia, né? Ele é um dos mais recentes desses daqui, tá, gente? Ele aconteceu em 15 de fevereiro de 2013. Esse meteoro, ele tinha aproximadamente 20 metros. E ele acabou deixando mais de 1.000 pessoas feridas, né? Porque o que aconteceu? Ele não chegou a atingir o solo da cidade quando ele caiu, só que ele explodiu em cima dela. Nossa. E quando... o trem foi feio, porque quando ele explodiu, ele estava mais ou menos entre 30 e 45 quilômetros de altitude, né? Inclusive, quem quiser ver imagens e tal, vídeo, tem vários, porque o pessoal lá na Rússia usa muito aquelas câmerazinhas de carro, né? Então, tipo, tem vários vídeos que mostram a hora que ele tava chegando e explodindo lá, né? Enfim. E aí ele explodiu. E essa energia que foi gerada quando ele explodiu foi igual a mais ou menos 1 milhão de toneladas de TNT explodindo, assim, saca? Ou seja, né, para poder dar uma dimensão mais próxima ainda, 30 vezes a potência da bomba atômica de Hiroshima. Que? Tipo, foi muito, muito, muito forte. E por isso que deixou mais de 1.000 feridos, porque essa explosão, mesmo não tendo caído, né, os meteoritos, ele se desfez todo no ar, né, mas só a força dela já causou isso. Nossa, tô chocada. Pois é, minha filha. Aí, o segundo, né, muitos desses aqui, gente, são teorias, né, que são teorias que estão mais próximas de comprovações. O próximo seria o asteroide que originou a Lua, né, que é chamado de Theia. Ele teria, a teoria dele, né, é chamada teoria do impacto gigante. Ele teria atingido a Terra na fase de formação do planeta ainda, tipo, há mais de 4 bilhões de anos atrás. E ele teria mais ou menos, né, que seria o maior dos asteroides, mais ou menos 6.600 quilômetros de diâmetro, tá? Ele, na verdade, não seria considerado nem apenas um asteroide, mas também um planetóide. O que é o planetóide? Tá pronta para aprender, Gabi? Claro, já tô notando. O planetóide, ele é um asteroide que se localiza, não um, né? São vários, que se localizam na órbita entre Marte e Júpiter. Né? Eles estão em órbita, só que eles são pequenos demais para ser considerado planeta. E ali tem bastante, assim, saca? Então é como se um desses planetóides tivesse saído de órbita e deu-lhe onde era a tentativa de Terra ainda, né? Há 4 bilhões de anos atrás. E que aí, virou Lua. Isso, porque com essa colisão desprendeu uma parte e aí formou a Lua. Nossa, muito legal. O próximo, Gabi, é um asteroide que é considerado o exterminador de dinossauros. Minha filha. Asteroide, esse é bom de falar,
Chicxulub. Muito bom. Sei lá como que fala isso. Ele foi... O asteroide em si não foi encontrado, né? Mas a cratera dele existe lá no México. É localizado na península do Yucatán, ou Yucatán. E ele é datado de 65 milhões de anos atrás, ou seja, lá pelo período Cretáceo, entre o período Cretáceo e Terciário. E a cratera tá lá até hoje, gente? Que Tá isso? lá, minha filha, a cratera. Tá lá sendo ela mesma, vivendo a vida dela. É isso. Então estima-se que o asteroide tinha por volta de 10 quilômetros de diâmetro. E como eu falei, ele seria o responsável pela última grande extinção em massa, né? Que foi a extinção dos dinossauros. E essa teoria, Gabi, ela é validada porque naquele local, né, tem tipo uma abundância, é muito cheio de lítio, né, onde seriam nas coisas que foram achadas que eram sedimentos da época, entendeu? Uhum. Mas a cratera, né, a cratera de Chicxulub, Incrível. que é estimada também em 65 milhões de anos, né, que acaba coincidindo aí o período. Sim. Bacana. Uhum. Achei legal, hein? Muito legal. Essa, pra mim, eu gostei muito. Essa é a melhor de falar. Uhum. O próximo é outra cratera também, né, que foi achada. É o domo de Vredefort. É lá na África do Sul. Essa cratera é datada de 2 bilhões de anos atrás, aproximadamente, né? Ou seja, na era Nossa senhora, isso daqui é trava-língua, gente. Vamos lá. Paleoproterozoica. Nossa, arrasou. Tá vendo, né? E ela é considerada a maior e a mais antiga cratera de impacto do planeta, tá, gente? Ela hoje tem 300 quilômetros de diâmetro, só que ela, pela pesquisa, né, e tal, ela pode ter tido até 380 quilômetros de diâmetro. Bem, bem grande. Gigante. Uhum. E o asteroide, que seria o que formou ela, né, ele teria entre 6 e 10 quilômetros de diâmetro e fazendo esse impacto entre 40 e 250 mil quilômetros por hora. É um pouco grande a estimativa? É. Mas é isso. É o que temos, meninas. É o que temos. Muito bom. O próximo, né, o nosso quinto meteoro, ele foi chamado de Evento Tunguska. Acho que é isso. Aconteceu lá na Sibéria, no dia 30 de junho de 1908. Né? Ele foi o maior impacto conhecido de um asteroide de tamanho considerável na história humana. Tá? Que isso? Minha filha. Ele tinha aproximadamente 40 metros de diâmetro e ele teve uma grande explosão que destruiu uma floresta de aproximadamente 2.000 quilômetros quadrados, Gabi. Caraca. Essa extensão que ele explodiu tinha mais ou menos 80 mil árvores, sabe? Foi bem grande, assim. E teve mais uma vez a energia superior à bomba de Hiroshima. Não chegou a ser tanto quanto o outro, né? Mas foi mais forte também. O número 6, ele é considerado a segunda maior cratera do mundo, tá, gente? É lá em Ontário, em Canadá, e é datado de 1,2 bilhões de anos, né? Mais uma vez na era
paleoproterozoica. Paleoproterozoica. Tá melhorando. O asteroide, ele possuía mais de 10 quilômetros, né? E os restos que foram encontrados, né? Os meteoritos, assim, depois do impacto, foram encontrados em mais de 1,6 milhões de quilômetros quadrados em torno do ponto de impacto, né? Da onde caiu. Caraca, então, tipo, foi muito abrangente, né? Sim, foi muito longe, muito longe. Caraca. E aí, né, lá, o lugar que ele caiu é a cratera Sudbury, que tem 250 quilômetros de diâmetro, é cheio de magma, e lá é possível encontrar níquel, cobre, platina, paládio e ouro. Fique à vontade. Tô indo. Eu tô dizendo por mim, né? Agora se o governo lá deixa. Ai, ai. Muito Próxima. Próximo. É a cratera mais bem preservada, né? A cratera de Barringer. Esse asteroide, ele aconteceu no Arizona, Estados Unidos, há 50 mil anos atrás. Ele foi considerado com mais ou menos 50 metros de diâmetros. E ele teve uma aceleração de 45 mil quilômetros por hora e teve uma explosão de 10 megatons, que também é forte pra caralho, né? No fim das contas. Mas também na velocidade que esse bicho tava. Pois é. E aí, ele formou, né, com essa explosão, a cratera de Barringer, que tem 1,2 quilômetros de diâmetro e 200 metros de profundidade. E quando que foi isso? Isso foi há 50 mil anos. Bastante tempo. Bastante tempo. E a próxima, Tata? O próximo, Gabi, ele aconteceu em Quebec, Canadá. Esse asteroide, eu achei ele chique. Eu achei ele legal, porque ele foi lá e fez o quê? Ele criou o ponto turístico dele, Gabriela. Adorei. Ele simplesmente formou 2 lagos simultaneamente, entendeu? Entendi. Ele é datado de 290 milhões de anos atrás, né? E são datados 2 asteroides que caíram juntos, um de 22 e outro de 16 quilômetros de diâmetro. Gêmeos. E aí eles caíram e formaram esses 2 lagos que são chamados de Clearwater Lakes. Um tem 36 quilômetros de diâmetro e o outro 26 quilômetros de diâmetro, né? E a teoria é o quê? De que esse duplo impacto provavelmente foi causado ou pelas pequenas luas do asteroide, né? Tipo, que ele era enorme e aí no que se dividiu foi embora. No que se dividiu é ótimo, né? E aí quando veio, trouxe a luazinha dele e eles se completaram ali. Ou, né, que era o que eu tava falando antes, a divisão em 2 quando entrou na atmosfera terrestre. Sim, né? que é bem Então, possível. Sim, se dividiu em 2 e seguiram juntos e, firmes e fortes, criaram seus lagos. Bacana. Gostei dos lagos, achei chique também. Eu Elegante. achei chique. Eles escolheram bem o lugar. Escolheram, minha filha. Eles falaram, eu vou me mudar pra cá e eu vou fazer a minha piscina própria. É isso. Enfim, o nosso 9º asteroide, né? Ele seria o candidato a maior asteroide depois de Theia, né? Theia, lembrando, é o que eu falei lá da Lua. Foi achada, né, uma cratera lá em Maniitsoq, na Groenlândia. Né? Ela era datada de 3 bilhões de anos atrás, né? Mas ainda estava sendo estudada, tá, gente? Nessa matéria aqui foi dito que ainda estariam pesquisando. Mas,
né, até então foi apontado que seria de 3 bilhões de anos atrás, né? Essa época tinha só alga e cianobactéria no mundo, né? Uhum. E ele seria um asteroide de aproximadamente 30 quilômetros de diâmetro, né? Bem grande. Bastante também, isso. E essa cratera, como eu falei, ela foi achada recentemente, né? Em 2012. Ela foi descoberta e nessa época ela tinha 100 quilômetros de largura. Sendo comprovado que foi um asteroide mesmo que criou essa cratera, né? Pode ser que ela tenha chegado até 600 quilômetros de largura e 25 quilômetros de profundidade. Ia ser, assim, uma descoberta fenomenal, né? Se fosse comprovado. Realmente. E aí, o que foi considerado evidência? Foi a presença de granito, né? Que era parecido com rochas trituradas, espalhado numa área entre 35 e 50 quilômetros e bem no centro do suposto local de impacto. E o próximo, né? O nosso 10º e último, seria outro candidato à maior cratera da Terra também. E vamos ver. No futuro a gente descobre quem ganhou. Mas você vai ver. Eu vou te dar essa resposta. Amei, esse podcast é tudo. Mas esse seria, né? Essa cratera, né? Foi achada na terra de Wilkes, na Antártida. Então, a Antártida, ela é um outro lugar, assim, mais ermo. Lá cai muito asteroide. É um dos lugares, como eu tinha citado antes, tipo deserto, floresta. Lá é um lugar que cai bastante. Então, gente, em teoria, esse cometa, né, ele teria chegado a 250 milhões de anos. Teria mais ou menos 45 quilômetros de diâmetro. E ele teria formado essa cratera, né, lá na Antártida. Essa cratera, ela tem 480 quilômetros de diâmetro, só que ela está localizada sob 2 quilômetros de gelo, o que dificulta muito para comprovar se realmente foi um cometa, né, um asteroide. Era isso muito que eu ia perguntar, porque, tipo, eu penso, né? Tá tudo meio congelado, né? Pois cheio de gelo. Eles ainda não conseguiram, né, fazer essa pesquisa mais a fundo exatamente por isso. Mas, se ele for comprovado, ele pode ser ligado à extinção em massa do período Permiano-Triássico. Caraca. Bem velho também. Muito velho. Foi só isso que eu consegui raciocinar. Caraca, muito velho. Então, Gabi, desses 10 que eu te falei, tem um deles que já foi comprovado que, na verdade, não é de meteoro. Não sei. Qual seria, Tatá? Conta pra gente. Foi o 9º que eu falei, que é o de Maniitsoq, lá na Groenlândia, né? Que seria o candidato a maior asteroide depois de Theia. Ah, sim! Eu vou dizer pra vocês, o ranço que eu fiquei pelo seguinte. Depois que eu já tava plena, com o negócio pronto, eu falei assim, deixa eu conferir isso aqui, né? Fui conferir esse que eu fiquei curiosa, né? Com o negócio. Tá certo. E aí, quando eu fui ver, essa cratera, na verdade, ela não é mais considerada, né, em essa matéria que eu achei que fala sobre isso, ela é do ano passado, 12 de março. Tipo assim, é bem recente mesmo essa desconsideração dela, né? A matéria que a gente olhou estava um pouco ultrapassada. Mas e essa daí, mas agora ela é considerada o quê? Ela é considerada um buraco de reação natural do solo da região.
entendeu? Básico, entendi. Que ficou parecendo um impacto, mas não é. Entendi. Coitado, superestimado esse tempo todo. Superestimado. A gente achando que ele ia ter caído lá na época das algas e cianobactérias. Não. Nada disso. Nada disso. É apenas o solo do local que fez isso. É isso, Gabi. Show de bola. Então acho que a gente pode ir para as indicações. O que você acha? Podemos, gente. A gente teve uma ideia diferente dessa vez das indicações. Acho que vocês vão gostar. Vai ser ótimo. Explica para eles então, Tatazinha, como vai funcionar. Então, como a gente não tinha ideia de como variar mais, né, as nossas indicações, porque ultimamente a gente tem indicado bastante série, filme, livro, né? E aí a gente quis variar um pouco. Então a gente decidiu indicar para vocês 5 crateras de meteoritos que dá para ir conhecer, tá, gente? Dá para fazer tour de cratera. Amo. Nós já vamos. Você tem que ir em todas. Vamos sim. Já separar meu porquinho para poder juntar grana. A primeira, gente, é a cratera de Kali. Essa cratera de Kali, ela fica lá na Estônia. Essa cratera, ela é datada de 7,5 mil anos atrás, né? Que foi quando um meteoro grande, ele se fragmentou quando entrou na atmosfera da região onde é a Estônia hoje, né? E aí, esses pedaços, eles atingiram Saaremaa, né? Que é a maior ilha do país báltico. E lá, na época, a região era muito povoada. Então, é provável que muita gente morreu por causa desse impacto, né? Então, os arqueólogos, eles acham que o local, né, por bastante tempo, ele foi palco de ritos que envolviam sacrifícios de animais. E hoje, né, as crateras de Kali, elas ainda podem ser visitadas, claro, né? O pessoal ia aproveitar essa oportunidade de ganhar uma graninha. Então, lá na volta tem hotel, tem lojinha de lembrancinha, tem museu. Enfim, e são várias, tá, gente? Não é só uma, assim. E aí tem umas menorzinhas, tem umas maiores, né? Sendo que a menor, ela tem 11 metros de diâmetro, assim, mais ou menos. E a maior de todas mede quase 110 metros. E tá cheia d'água, inclusive. Caraca. Ai, que delícia. Pode nadar? Não sei. Deve poder. Sei lá. Com esses metais todos, assim. Não sei. Às vezes. Tem que pesquisar antes de ir. Vamos pesquisar, porque se não for nadar, nem vale a pena, mentira. Ai. Então, Tatazinha, a próxima, né, que eu vou falar é da cratera de Barriger, que é nos Estados Unidos, tá? Ele fica lá no Arizona. O que aconteceu? Foi um asteroide de ferro que se chocou contra o solo, né? E provocou uma erosão equivalente a mais de 1 milhão de quilômetros de distância. Nossa, enorme. Enorme. E esse impacto foi tão grande que parte dessa rocha foi vaporizada na hora. Então, tipo assim, foi muito forte. E isso aconteceu há cerca de 50 mil anos, tá? Dizem que, tipo assim, a nossa espécie ela tava nos primórdios ainda, né? E bem bacana. E aí, o que acontece? O nome da cratera, ela é em homenagem a um magnata lá da mineração, lá nos Estados Unidos, chama Daniel Barriger, que em 1902, que ele foi o primeiro a sugerir que o buraco ele tinha sido criado por um asteroide, tá? E essa hipótese, ela foi comprovada anos depois, entendeu? E tipo assim, o cara descobriu. No chutômetro, assim, né? Que loucura. Vai saber se foi no chutômetro, né? O cara vivia com mineração, às vezes ele estudou alguma coisa, né?
sim. Mas que foi certeiro, foi, né? Exatamente. E aí o lugar ele foi renomeado em homenagem a esse cara, né? Pra Burger, que é o nome da família. E até hoje a família ela é dona da cratera, tá? Eles são donos. Tem tour da cratera lá com eles. Então. Exatamente. E eles falam que a cratera é uma das mais, tipo, bem preservadas do mundo, sabe? Lá tem, nesse complexo da cratera, tem um museu, tem um cinema, tem uma lojinha de lembrancinhas. É bem o tour da família mesmo. Legal. A próxima, Gabi, é a própria cratera de Vredefort, que é a maior e a mais antiga cratera feita de um meteoro, né? A partir de um meteoro. Hoje. Sim. Ela é localizada, né, na região que fica a 120 quilômetros de Joanesburgo, que é a capital da África do Sul. E por ser, né, uma das maiores e mais antigas, ela foi declarada pela Unesco como Patrimônio da Humanidade em 2005. O que atrai um número enorme, né, de turistas. Claro, com certeza. Vamos turistar lá. Bora. Então, Tatazinha, a próxima que eu trouxe, que eu vou falar, é a cratera de Middlesbrough, também nos Estados Unidos, mas um inglês que eu não sei falar, né? Nem eu não tô sabendo falar o nome dessa, coisa esquisita. Pois é, ela fica no estado do Kentucky, lá nos Estados Unidos, e numa cidadezinha que tem, tipo, 10 mil habitantes, minúsculo. Mas ela fica numa área urbana, né? Lá, uma área urbanizada e tudo. Mas ela possui uma cratera, né? De um meteorito, que é o que a gente está falando por aqui. Só que ela tem uma extensão de quase 6,5 quilômetros. Esse impacto ele ocorreu há mais de 200 milhões de anos atrás, em algum momento entre o período Jurássico e o Permiano. Tá? Esses períodos aí que a gente já sabe que não entendemos nada e só concordamos. Que a gente sabe que é bem velho. E foi provocado por uma rocha de mais de 450 metros de diâmetro. E esse choque resultou em um penhasco com a altura de 580 metros. Os especialistas, né, começaram a desconfiar que era uma cratera de meteorito. Por quê? Apesar de ter, né, muita vegetação na natureza local, não tinha nenhum vale redondo como aquele, né, dessa cratera naquela região. Então, em 2003, uma pesquisa geológica foi feita e se confirmou o que todo mundo já estava suspeitando, que era realmente uma cratera de meteorito. Sim. A última, né, a nossa última indicação é a cratera de Wolf Creek. Essa é lá na Austrália, gente. Essa cratera, ela é datada de mais ou menos 300 mil anos atrás. E inclusive tem até, ela foi utilizada até para cenário, né, de um filme de terror que tem o mesmo nome. Eu, graças a Deus, nunca vi, né? Vocês fiquem à vontade. Mais uma vez. Ela tem mais de 900 metros de diâmetro, né? E os europeus descobriram, entre aspas, essa cratera em 1947 por um levantamento aéreo que foi feito, né? Só que as comunidades aborígenes locais, elas já conheciam, séculos antes. Tanto que o povo de Jaru, né, de lá, chamava essa cratera de Candimalau. E ela era inclusa em vários mitos, né, que eles tinham. Inclusive um deles, né, envolvia 2 serpentes das cores do arco-íris. Enfim. E essa cratera, né, a Wolf Creek, ela é a segunda maior cratera envolta por costas circulares do mundo. Ela fica atrás só da cratera de Behringer. Enfim. De novo, enfim, né? A Thalita fala 30 enfins. Eu duvido você, ouvinte, me dizer quantos enfins eu falei nesse programa.
É isso. Enfim. E essa cratera, ela tá dentro de um parque nacional, né? Um dos atrativos dela é exatamente esse, porque nesse parque você pode acampar lá. Ah, que bacana. Só não dá para ser durante o verão australiano, né? Que é de novembro a abril, porque lá é muito, muito quente. Então, fora esse período, dá para acampar lá. Tá, então a gente já sabe, nós vamos, depois que o verão passar, a gente vai ser o primeiro que a gente vai. Isso mesmo. Então é isso, gente. Essas foram as nossas indicações hoje. Foi um ótimo episódio, Tatá. Muito obrigado pela audiência de vocês que estão ouvindo a gente. Continuem aí, não desistam de nós. E até o próximo episódio. É isso, gente. Não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, tá? JacuCast em tudo. Comenta lá pra nós se você gostou, se não gostou. A opinião de vocês é muito importante. E obrigada. Tchau. Bye, bye.